Capítulo 1. O espelho não mente. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Clarice Silva já estava acordada há 20 minutos. Deitada na cama estreita do apartamento de 2 cômodos, ela observava a luz tênue que começava a filtrar pelas cortinas desbotadas. O coração batia num ritmo descompassado, como se antecipasse a tempestade que viria. 52 anos. 29 de experiência em secretariado executivo. 3 meses de desemprego. Levantou-se devagar, sentindo o peso dos anos nas articulações. O apartamento estava em silêncio, um silêncio que conhecia bem, que a acompanhava desde sempre. Na cozinha pequena, preparou o café sem açúcar. Há anos havia abandonado o doce, assim como tantas outras pequenas alegrias que um dia deixaram de fazer sentido. O armário do quarto revelava sua realidade. Poucas roupas, a maioria já desbotada pelo tempo e pelas lavagens. Mas ali, no canto direito, pendurada com cuidado especial, estava sua roupa preferida. Um conjunto azul marinho que ainda mantinha a aparência de novo. Comprado há 3 anos, guardado para ocasiões especiais que raramente chegavam. Hoje é uma ocasião especial, murmurou para si mesma, tocando o tecido macio. Vestiu-se com cuidado, como quem se prepara para um ritual sagrado. Cada movimento deliberado, cada botão abotoado com precisão. Quando terminou, caminhou até o espelho do corredor. Um espelho manchado pelo tempo, que refletia mais do que apenas sua imagem. Ali estava ela, cabelos grisalhos presos num coque discreto, olhos cansados mas ainda brilhantes, mãos que contavam histórias de décadas dedicadas ao trabalho. Respirou fundo e ensaiou, como fazia desde a noite anterior. Bom dia, meu nome é Clarice Silva, tenho 29 anos de experiência em secretariado executivo. Sou organizada, pontual e... As palavras emperraram, como sempre acontecia quando importava de verdade. Tenho experiência em... Fechou os olhos, frustrada. 45 anos depois, a gagueira ainda a visitava nos momentos de maior tensão. Era como se uma parte de si, aquela garotinha de 7 anos que engolia as palavras na escola, ainda morasse dentro dela, esperando pelos momentos de vulnerabilidade para ressurgir. Tentou novamente, mais devagar. Bom dia, meu nome é Clarice Silva. Desta vez, fluiu melhor. Sorriu para o espelho, um sorriso tímido, mas genuíno. Talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje as palavras não a abandonassem na hora que mais precisava delas. Capítulo 2. O gigante de vidro. A Sideraltec ocupava um prédio de 20 andares no coração da cidade. Vidro e aço se erguiam como um monumento à modernidade, refletindo o céu e as nuvens numa dança infinita de luz. Clarice parou na calçada, o pescoço doendo de tanto olhar para cima. Como pessoas trabalham numa caixa dessas? Pensou, ajustando a alça da bolsa velha no ombro. O lobby era uma catedral de mármore e metal. Pessoas caminhavam apressadas, todas parecendo saber exatamente onde estavam indo. Ternos caros, sapatos que brilhavam, telefones colados no ouvido. Clarice, em sua simplicidade, sentia-se como uma sombra entre fantasmas. Na recepção, uma jovem de cabelos platinados e sorriso profissional mal levantou os olhos. Não? Clarice Silva, tenho entrevista às 9 horas. A moça checou o computador, ainda sem olhar diretamente para ela. 14º andar, sala 1420, elevador à direita. Clarice murmurou um "obrigada", que se perdeu no ar, junto com tantas outras palavras que não foram ouvidas ao longo da vida. O elevador era um cubo espelhado que multiplicava sua imagem infinitamente. Ela evitou olhar para os reflexos, concentrando-se nos números que subiam lentamente. 5, 6, 7. A cada andar, sentia o estômago se contorcer um pouco mais. 14º andar. O corredor era um labirinto de portas de vidro e plantas artificiais. Encontrou a sala 1420 e bateu levemente na porta. Entrez! A sala de entrevistas era um aquário humano. Janelas imensas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Clarice mal conseguia apreciar a paisagem. Sua atenção estava totalmente voltada para as 3 pessoas sentadas à mesa. 2 homens de meia idade e uma mulher jovem,
todos com expressões neutras que beiravam o desinteresse. Sente-se, por favor, disse um dos homens, gesticulando para uma cadeira do outro lado da mesa. Clarice se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. O cheiro do ar-condicionado misturado com café caro e perfume importado criava uma atmosfera que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Então, Clarice Silva, começou a mulher consultando uma prancheta. 52 anos, é isso? Você está procurando uma recolocação? Por que agora? Clarice respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A empresa onde trabalhei fechou depois da pandemia. Eu... Entendo, interrompeu a mulher friamente. A senhora já trabalhou com ferramentas de gestão por voz, com dashboards interativos, automação de processos? As perguntas vinham como rajadas de metralhadora. Clarice sentia as palavras se embaralhando na garganta, como peças de um quebra-cabeças que não conseguia montar. Eu tenho experiência com sistemas de CRM integrados? Não especificamente, mas metodologias ágeis? Eu posso aprender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher trocou olhares com os colegas. Um deles tossiu. O rapaz do fundo escreveu algo no bloco e mal levantou os olhos. Ok, Clarice. Obrigado pela presença. Entraremos em contato. Ela nem conseguiu terminar de responder. Levantou-se da cadeira como se fosse feita de chumbo, murmurou um obrigada, quase inaudível, e saiu da sala com o coração apertado, engolindo o choro como fazia desde criança. No corredor, suas pernas tremiam. Chamou o elevador e desceu em silêncio, observando os números decrescerem. 13, 12, 11... Cada andar era uma camada de decepção se acumulando em seu peito. Capítulo 3. Papéis ao vento. Do lado de fora do prédio, Clarice caminhou lentamente em direção ao ponto de ônibus. Mas parou no meio do caminho, encostando-se no muro lateral que separava o prédio da rua. Respirou fundo, sentindo o ar da cidade entrar em seus pulmões. Um ar que cheirava a pressa, a escapamento, a sonhos adiados. Por que eu ainda tento? Pensou, olhando para o céu cinzento da manhã. Já passou da hora de aceitar. Minha voz não serve para esse mundo. Foi quando ouviu o barulho. Papéis voando, gritos abafados. Por favor, espera. Virou-se e viu um homem idoso tentando desesperadamente recolher documentos que voavam pela calçada. O vento matinal havia espalhado os papéis numa dança caótica e ele corria de um lado para o outro, ofegante, tentando capturar cada folha. Um dos documentos grudou no peito de Clarice. Instintivamente, ela correu. Abaixou-se e começou a ajudar a recolher tudo. Era um contrato comercial, ela percebeu imediatamente. Páginas e páginas de texto jurídico, planilhas financeiras, anexos técnicos. Você tem muita prática com isso, disse o homem, observando como ela organizava os papéis com precisão natural. Décadas, respondeu Clarice sem pensar. Eu posso até identificar pelo layout qual parte do contrato esse aqui representa. Ela continuou organizando, separando as páginas por tipo e numeração, reconstruindo a ordem original dos documentos. Suas mãos trabalhavam com uma precisão que parecia automática, fruto de anos de experiência. O homem sorriu, surpreso com a eficiência dela. Como você se chama? Clarice. Eu sou Roberto Alcântara, CEO da Sideraltec. Ela empalideceu. O sangue fugiu de seu rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. Roberto percebeu imediatamente a mudança. Você estava na entrevista? Ela assentiu, envergonhada, sem conseguir erguer os olhos. E foi descartada antes de alguém ouvir isso que está demonstrando aqui? Clarice não soube o que responder. As palavras se recusavam a sair, presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Pode me acompanhar por um instante? Capítulo 4. O 14º andar. O escritório de Roberto Alcântara era completamente diferente da sala fria de entrevistas. Plantas verdadeiras espalhadas pelos cantos, livros empilhados sobre a mesa, uma cadeira de balanço no canto da sala. As paredes eram cobertas por fotos de família, diplomas e certificados, mas também por desenhos infantis, claramente feitos por netos. Sente-se, por favor, disse Roberto, gesticulando para uma poltrona confortável. Café? Clarice assentiu.
ainda em estado de choque. Roberto serviu 2 xícaras de uma cafeteira que parecia ter sido feita à mão, e o aroma que se espalhou pelo ambiente era completamente diferente do café que ela havia sentido na sala de entrevistas. Este cheirava a casa, a aconchego, a conversas longas. "Clarice", começou Roberto, sentando-se em sua cadeira giratória. "Sabe qual é o maior problema das empresas hoje?" Ela balançou a cabeça, ainda cautelosa. "Falta de gente que pensa com o coração", disse ele, mexendo o café lentamente. "Eu construí esta empresa do zero. Começou numa garagem, com 3 funcionários. Hoje são mais de 2.000. E você sabe o que aconteceu pelo caminho?" Clarice continuava em silêncio, mas seus olhos mostravam interesse genuíno. "Perdemos a humanidade", continuou Roberto. "Tudo virou processo, procedimento, eficiência. Esquecemos que empresas são feitas de pessoas, não de robôs." Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. "Hoje, vendo você organizar aqueles papéis, eu vi algo que não vejo há muito tempo. Cuidado, atenção genuína, competência que nasce da experiência, não de diplomas caros." Virou-se para ela. "Você quer trabalhar comigo?" Clarice quase engasgou com o café. "Mas eu não passei na entrevista." "Exato. Você passou num teste muito mais difícil. Você me mostrou quem você é quando ninguém está olhando." Roberto voltou à sua mesa e pegou um papel. "Assine aqui. Quero você comigo. Não como uma secretária comum, mas como alguém que me ajude a enxergar o que eu não vejo. Eu não preciso de perfeição técnica. Preciso de verdade." Clarice pegou a caneta com as mãos tremendo. Leu o contrato rapidamente. Salário justo, benefícios dignos, cargo de assistente executiva sênior. Assinou com cuidado, como se cada letra fosse um voto de confiança em si mesma. "Bem-vinda à Sideraltec, Clarice. A verdadeira Sideraltec." Capítulo 5. A metamorfose. Os primeiros dias na empresa foram uma revelação. Roberto a apresentou pessoalmente para os gerentes, explicando que ela seria sua assistente direta. Clarice notou alguns olhares curiosos, mas também sentiu algo que não experimentava há muito tempo: respeito. Seu escritório era pequeno, mas tinha uma janela verdadeira que dava para o parque do outro lado da rua. Ela podia ver crianças brincando, pessoas caminhando, vida acontecendo. Era como se, depois de décadas trabalhando em salas sem janelas, finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia respirar. Roberto não era um chefe convencional. Ele pedia sua opinião sobre contratos, sobre cartas, sobre pessoas. Clarice descobriu que sua experiência de décadas havia criado uma intuição aguçada para detectar problemas antes que eles se manifestassem. "Esta cláusula aqui", disse ela, apontando para um parágrafo num contrato de fornecimento, "pode causar problemas lá na frente. A redação está ambígua." Roberto leu novamente e sorriu. "Você tem razão. Como você percebeu isso?" "Já vi essa mesma armadilha em outros contratos. Sempre dá problema." Em poucas semanas, Clarice se tornou uma referência na empresa. O pessoal do RH começou a procurá-la para conselhos sobre comunicação. O diretor jurídico pedia ajuda com textos que ninguém conseguia deixar tão claros quanto ela. Os funcionários mais jovens vinham tirar dúvidas sobre organização e planejamento. "O que a Clarice pensa sobre isso?" Roberto passou a perguntar nas reuniões importantes. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente ouvida. Capítulo 6. A primeira palavra. 3 meses depois de começar na Sideraltec, a empresa organizou um evento interno sobre inclusão e diversidade. Roberto convidou Clarice para falar sobre comunicação inclusiva. "Eu não sei falar em público", disse ela, o pânico evidente na voz. "Você fala comigo todos os dias, fala com os colegas, fala com os clientes ao telefone. A diferença é que agora serão mais pessoas ouvindo. Mas eu gaguejo quando fico nervosa." "E daí? Você acha que isso diminui o valor do que você tem a dizer?" Clarice passou a noite em claro, escrevendo e reescrevendo anotações. Lembrou-se da garotinha de 7 anos que era, sempre sentada no fundo da sala, evitando ser chamada pela professora. Lembrou-se dos anos de silêncio, das palavras engolidas, dos discursos que nunca fez. No dia do evento, o auditório da empresa estava lotado. Mais de 200 pessoas. Clarice subiu no palco com as pernas bambas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir.
Olhou para a plateia e viu rostos expectantes. Respirou fundo e começou. Por muitos anos eu acreditei que minha voz me limitava. As palavras saíram trêmulas no início, mas ganharam força à medida que ela continuava. Hoje entendo que era ela que me guardava. Meu silêncio foi abrigo, mas agora eu saí dele. Falou sobre a importância de ouvir as pessoas que falam diferente, sobre como a diversidade de vozes enriquece o ambiente de trabalho, sobre como cada pessoa tem algo único a contribuir. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Mas o que mais tocou Clarice foi ver algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Ela havia tocado algo profundo, algo que ia além das palavras. Naquele momento, algo se acendeu dentro dela. Uma chama que havia estado adormecida por décadas, finalmente havia encontrado oxigênio para crescer. Capítulo 7. Vozes que ecoam. O sucesso da palestra na Sideraltech deu a Clarice uma nova perspectiva sobre si mesma. Ela começou a receber mensagens de funcionários que se identificaram com sua história. Uma jovem estagiária que gaguejava, um diretor que sofria de ansiedade social, uma gerente que sempre se sentia insegura para falar em reuniões. Foi então que surgiu a ideia do Grupo Voz Viva. Clarice alugou uma pequena sala na biblioteca da Zona Leste, onde havia crescido. Começou com 4 pessoas. Ela, a estagiária da empresa, uma senhora que havia perdido parte da fala após um AVC e um adolescente extremamente tímido que a mãe havia trazido. Vamos apenas conversar, disse Clarice na primeira reunião. Sem julgamentos, sem pressão. Só vamos exercitar nossas vozes. O grupo se encontrava todas as terças-feiras, às 7 da noite. Começaram fazendo exercícios simples. Apresentar-se, contar algo bom que havia acontecido na semana, compartilhar uma preocupação. Com o tempo, as conversas se aprofundaram. A senhora que havia sofrido o AVC, Dona Maria, chorou na terceira reunião. Eu era professora, passei a vida inteira falando. Agora, quando tentam me apressar, eu me perco. Aqui ninguém vai te apressar, respondeu Clarice, segurando a mão da senhora. Suas palavras têm o valor que sempre tiveram. Só mudou o ritmo. O adolescente tímido, Gabriel, começou a se abrir na 5ª reunião. Na escola, quando chamam minha atenção, eu travo. Ai, todo mundo ri. Você trava porque tem muita coisa importante para dizer, disse Clarice. Cérebros assim funcionam diferente. Não pior, apenas diferente. Em 2 meses, o grupo havia crescido para 28 pessoas. Clarice teve que procurar uma sala maior. Capítulo 8. Ondas que se expandem. A notícia sobre o Grupo Voz Viva chegou aos ouvidos de uma diretora de escola pública da região. Ela ligou para Clarice. Eu tenho uma turma de 8º ano com alguns alunos muito tímidos. Você poderia vir falar com eles? Mas eu gaguejo, disse Clarice, a insegurança antiga ressurgindo. Justamente por isso, porque você sabe o que essas crianças sentem. Na escola, Clarice se viu diante de 30 adolescentes. Alguns pareciam desinteressados, outros claramente desconfortáveis. Ela reconheceu imediatamente os sinais. Cabeças baixas, ombros curvados, o jeito de se esconder atrás dos colegas. Quantos de vocês já sentiram que tinham algo importante para dizer, mas não conseguiram falar? Algumas mãos se levantaram timidamente. Quantos já foram interrompidos no meio de uma frase? Mais mãos. Quantos já desistiram de falar por medo de serem julgados? Desta vez, quase metade da turma levantou a mão. Clarice contou sua própria história. Falou sobre a garotinha que era, sobre as décadas de silêncio, sobre a entrevista frustrante e o encontro transformador com Roberto. Falou sobre como cada pessoa tem uma voz única e valiosa. No final da palestra, uma menina se aproximou. Tia Clarice, às vezes eu também travo. E isso só quer dizer que você tem uma alma forte, que pensa antes de gritar. E isso é raro. A menina sorriu pela primeira vez, desde que Clarice havia chegado. Capítulo 9. O eco digital. A partir da experiência na escola, Clarice começou a receber cada vez mais convites para falar em outros lugares. Escolas, centros comunitários, empresas que queriam promover inclusão. Mas ela sentiu que poderia alcançar mais pessoas. Foi Roberto quem sugeriu o podcast. Você tem uma voz que precisa ser ouvida, literalmente. Mas eu gaguejo. Clarice, você já entendeu que isso não é uma limitação, é uma característica.
É parte de quem você é. O podcast Vozes Reais começou de forma simples. Clarice gravava em casa usando um equipamento básico que Roberto havia dado de presente. O primeiro episódio foi sobre sua própria jornada. O segundo, uma entrevista com Dona Maria, a professora que havia sofrido AVC. O terceiro episódio mudou tudo. Clarice entrevistou Gabriel, o adolescente tímido do grupo. Ele contou sobre o bullying na escola, sobre como se sentia inadequado, sobre os planos de abandonar os estudos, mas também falou sobre como o grupo havia mudado sua perspectiva. Eu descobri que não estou sozinho, disse Gabriel. Existem outras pessoas como eu. E isso mudou tudo. O episódio viralizou. Em uma semana, havia sido baixado mais de 10.000 vezes. Clarice começou a receber e-mails de pessoas do país inteiro que se identificaram com a história. Uma fonoaudióloga de Recife escreveu: "Passei a vida inteira tentando consertar pessoas, mas você me ensinou que não há nada a consertar, só acolher." Um pai de São Paulo enviou um áudio. "Meu filho de 12 anos é muito tímido. Depois de ouvir seu podcast, ele pediu para conversar comigo. Pela primeira vez, entendi que não preciso mudá-lo, preciso apoiá-lo." Capítulo 10. Raízes Profundas. O sucesso do podcast chamou a atenção de uma ONG que trabalhava com inclusão social. Eles procuraram Clarice com uma proposta: transformar o Grupo Voz Viva em um projeto oficial, com financiamento e estrutura profissional. Seria o primeiro centro de comunicação afetiva do país, explicou a coordenadora da ONG. Um lugar onde pessoas com diferentes formas de comunicação podem encontrar apoio e desenvolvimento. Clarice ficou semanas pensando na proposta. Significaria deixar a Sideraltec, deixar a segurança que havia conquistado. Mas também significaria dedicar-se integralmente a algo que havia descoberto ser sua verdadeira vocação. Foi Roberto quem a encorajou. "Clarice, você já fez por esta empresa mais do que qualquer consultor caro que eu já contratei. Você nos ensinou a ouvir, a ser mais humanos. Agora é hora de levar isso para o mundo." "Mas e se eu falhar?" "Você já falhou uma vez, lembra? Naquela entrevista. E olha onde isso te trouxe." O Centro de Comunicação Afetiva foi inaugurado 6 meses depois, numa casa grande e acolhedora na Zona Leste. Clarice se tornou coordenadora de programas de apoio a idosos pós-AVC, crianças autistas, adultos com bloqueios emocionais e adolescentes com ansiedade social. O centro oferecia grupos de apoio, terapia da fala, oficinas de comunicação e programas de inclusão social. Mas o diferencial estava na abordagem. Ao invés de tentar corrigir as pessoas, o foco era celebrar e desenvolver suas formas únicas de comunicação. Dona Maria, a professora que havia sofrido AVC, se tornou voluntária. "Aqui eu me sinto professora novamente, só que agora ensino de um jeito diferente." Gabriel, o adolescente tímido, foi aceito numa universidade federal para estudar psicologia. "Quero ajudar outras pessoas como você me ajudou", disse ele para Clarice. Capítulo 11. O palco mais alto. Um ano depois da inauguração do centro, Clarice recebeu um convite que a deixou completamente sem palavras. Falar no TEDx São Paulo. 1.200 pessoas, disse a organizadora do evento. Transmissão online para o mundo inteiro. Você toparia falar sobre comunicação inclusiva? Clarice passou uma semana inteira sem conseguir dar uma resposta. A garotinha de 7 anos que ainda morava dentro dela gritava de terror. Mas a mulher de 53 anos que ela havia se tornado sabia que esta era uma oportunidade única de amplificar sua mensagem. "Eu aceito", disse finalmente. Os preparativos foram intensos. Clarice escreveu e reescreveu o discurso dezenas de vezes. Ensaiou no espelho, gravou-se falando, pediu opinião para Roberto, para os membros do grupo, para os voluntários do centro. "Você vai falar sobre o que mais conhece", disse Roberto. "Sobre superação, sobre aceitação, sobre encontrar força onde pensávamos haver fraqueza." No dia do TEDx, Clarice chegou ao teatro 2 horas antes do evento. Vestia um vestido azul marinho, uma versão mais elegante da roupa que havia usado na entrevista fatídica 2 anos antes. Nos pés, tênis brancos confortáveis. Era uma combinação inusitada, mas que representava perfeitamente quem ela era. Elegante e acessível, formal e humana. A plateia era um mar de rostos. 800 pessoas na plateia,
Milhares assistindo online. Clarice subiu no palco com o coração disparado, mas também com uma certeza inabalável. Tinha algo importante a dizer. Um dia fui rejeitada numa entrevista, começou. Sua voz estava firme, clara. Não havia mais tremor. Não havia mais gagueira. Era como se todas as palavras que havia guardado por décadas finalmente tivessem encontrado o caminho para fora. E naquele mesmo dia, ajudei um homem a segurar papéis. Fez uma pausa, olhando para a plateia. Podia ver pessoas inclinadas para a frente, completamente envolvidas. E só então percebi que eu não precisava ser aceita por ninguém. Eu precisava me aceitar primeiro. Durante os 15 minutos seguintes, Clarice contou sua jornada completa. Falou sobre a criança tímida, sobre décadas de silêncio, sobre a descoberta de que sua voz tinha valor. Falou sobre o centro, sobre as pessoas que havia ajudado, sobre como cada forma de comunicação é válida e valiosa. Nós vivemos numa sociedade que valoriza quem fala alto, quem fala rápido, quem fala sem parar, disse ela. Mas esquecemos que há sabedoria no silêncio, há força na pausa, há profundidade na reflexão. Ao final da palestra, a plateia se levantou num aplauso que durou 7 minutos. Clarice permaneceu no palco, emocionada, vendo rostos de pessoas que haviam sido tocadas por sua mensagem. Backstage, ela foi abordada por dezenas de pessoas. Uma jovem executiva disse: "Eu sempre achei que minha timidez era uma fraqueza. Hoje entendi que pode ser minha maior força." Um homem de meia idade com lágrimas nos olhos contou: "Minha filha tem autismo. Ela se comunica diferente. Depois de ouvir você, entendi que não preciso mudá-la. Preciso entendê-la." Capítulo 12. O círculo completo. De volta ao hotel, Clarice se sentou na poltrona junto à janela do 12º andar. A cidade pulsava lá embaixo, uma sinfonia de luzes e movimento. Abriu seu caderno de capa azul, o mesmo que usava para escrever desde o início do grupo Voz Viva, e escreveu. Hoje a garotinha de 7 anos que engolia as palavras finalmente foi ouvida e descobriu que nunca esteve quebrada. Apenas precisava ser abraçada do jeito certo. Fechou os olhos e deixou-se levar pelas memórias. A entrevista frustrante, o encontro com Roberto, os primeiros dias na empresa, o primeiro grupo, o primeiro podcast, o primeiro centro, a primeira palestra grande. Cada momento havia sido um degrau numa escada que ela não sabia que estava subindo. O telefone tocou, era Roberto. "Vi sua palestra online, estou orgulhoso. Obrigada por tudo, por ter me visto quando eu era invisível." Você nunca foi invisível, Clarice. Você só estava esperando o momento certo para brilhar. Depois que desligou, Clarice voltou ao caderno. Havia algo mais que precisava escrever. Aprendi que nossa voz não precisa ser alta para ser poderosa. Não precisa ser rápida para ser inteligente. Não precisa ser perfeita para ser válida. Nossa voz precisa apenas ser nossa. Epílogo, vozes que ecoam. 5 anos depois, o Centro de Comunicação Afetiva havia se tornado referência nacional. Clarice viajava pelo país dando palestras, treinando profissionais, ajudando a criar novos centros em outras cidades. O podcast Vozes Reais havia ultrapassado a marca de 5 milhões de downloads. Clarice havia lançado um livro, A Voz que Guardava Mundos, que se tornou best-seller e foi traduzido para 8 idiomas. Mas o que mais a orgulhava eram as cartas que recebia diariamente. Pessoas contando como sua história havia mudado suas vidas. Pais que aprenderam a ouvir seus filhos. Professores que transformaram suas salas de aula em espaços mais inclusivos. Empresas que repensaram seus processos seletivos. Uma das cartas que mais a emocionou chegou numa manhã de terça-feira. Era de uma jovem de 23 anos, recém-formada em administração. Clarice, meu nome é Ana Paula. Eu gaguejo desde criança. Semana passada fui numa entrevista de emprego e pela primeira vez na vida, quando começaram a me julgar pela minha fala, eu disse: minha gagueira não define minha competência, define minha humanidade. Me contrataram na hora, e quando perguntaram por que eu havia sido tão corajosa, falei sobre você. Naquela mesma manhã, Clarice estava preparando sua apresentação para um congresso internacional de comunicação inclusiva, quando recebeu uma ligação inesperada. Clarice, aqui é a Marina da Sideraltech.
o Sr. Roberto gostaria de falar com você. Há 2 anos que não conversavam diretamente, embora mantivessem contato através de mensagens. A voz familiar de Roberto a transportou imediatamente de volta àquela manhã transformadora. Clarice tem uma proposta para você. Estou ouvindo. A Sideraltech está lançando um instituto corporativo de responsabilidade social. Queremos que você seja a diretora. Seria uma chance de levar seu trabalho para empresas do mundo inteiro. Clarice sorriu, tocada pela ironia da vida. Roberto, há 5 anos eu implorava por uma chance numa empresa. Hoje as empresas imploram por uma chance comigo. E você merece cada oportunidade que conquistou. Mas minha resposta é não. Não? Meu lugar é aqui, no centro, com as pessoas que mais precisam ser ouvidas. Vocês podem contratar consultores caros. Mas quem vai abraçar a Dona Maria quando ela trava no meio de uma frase? Quem vai segurar a mão do Gabriel quando ele fica ansioso? Essa é minha verdadeira vocação. Roberto riu do outro lado da linha. Eu sabia que você diria isso. Por isso que sempre admirei você. Naquela tarde, Clarice caminhou pelas salas do centro. Na sala 1, um grupo de crianças autistas praticava comunicação através de desenhos. Na sala 2, idosos que haviam sofrido AVC reaprendiam a se expressar. Na sala 3, adolescentes tímidos descobriam que tinham voz. Parou na porta da sala 4, onde acontecia o grupo original, o Voz Viva, que havia dado origem a tudo. Reconheceu algumas faces familiares. Dona Maria, agora com 78 anos, ainda frequentava religiosamente as reuniões. Gabriel, já formado em psicologia, havia voltado como facilitador voluntário. Mas também via faces novas. Uma executiva de 45 anos que havia descoberto ter TDAH e estava reaprendendo a se comunicar. Um menino de 12 anos que gaguejava e cujos pais haviam encontrado o centro através do podcast. Uma senhora de 60 anos que estava perdendo a audição e aprendendo outras formas de se expressar. Clarice! Chamou Dona Maria ao vê-la na porta. Vem aqui, tem uma pessoa nova que quero que você conheça. A pessoa nova era uma mulher de aproximadamente 35 anos, claramente nervosa, com as mãos tremendo ligeiramente. Esta é a Fernanda, disse Dona Maria. Ela perdeu o emprego na semana passada numa entrevista, por causa da gagueira. Clarice sentiu um aperto no peito, uma mistura de dor pela situação de Fernanda e gratidão por ter encontrado seu propósito. Oi, Fernanda, eu sou a Clarice. Eu ouvi seu podcast, disse Fernanda, as palavras saindo com dificuldade. E pensei, talvez você pudesse me ajudar. Clarice se sentou ao lado dela, da mesma forma como Roberto havia feito com ela anos atrás. Conta pra mim o que aconteceu. Fernanda contou sua história, tão similar à de Clarice que parecia um eco do passado. A preparação nervosa, a entrevista humilhante, o sentimento de inadequação. Sabe o que eu aprendi? Disse Clarice quando Fernanda terminou. Não é nosso trabalho nos encaixar no mundo. É nosso trabalho encontrar os lugares onde podemos brilhar do nosso jeito. Mas como? Como você conseguiu? Um dia de cada vez. Uma palavra de cada vez. Um passo de cada vez. Clarice olhou ao redor da sala. Para Dona Maria, que sorria encorajadoramente. Para Gabriel, que observava a conversa com a sabedoria de quem já havia passado pela mesma jornada. Para os outros membros do grupo, cada um com sua própria história de superação. E nunca sozinha, acrescentou. Nunca sozinha. 6 meses depois, Fernanda enviou uma foto para Clarice via WhatsApp. Ela estava numa cerimônia de posse, recebendo um certificado como coordenadora de inclusão numa empresa de médio porte. A mensagem que acompanhava a foto dizia: eles não me contrataram apesar da minha gagueira. Me contrataram por causa dela. Porque entendi que tenho uma perspectiva única sobre inclusão. Obrigada por me ensinar que nossa diferença é nossa força. Naquela noite, Clarice estava em casa, no mesmo apartamento de 2 cômodos onde tudo havia começado. Havia recusado várias ofertas para se mudar para lugares maiores e mais luxuosos. Este era seu lar, suas raízes, o lugar onde havia aprendido a se aceitar. Sentada à mesa da cozinha, escreveu a última entrada em seu caderno de capa azul. Hoje completam 6 anos desde aquela manhã que mudou minha vida. A manhã em que descobri que não precisava de uma voz perfeita,
Precisava de uma voz verdadeira. O centro atende hoje mais de 800 pessoas por mês. O podcast chegou a 15 milhões de downloads. Recebi convites para falar em 12 países. Mas nada disso importa tanto quanto a certeza de que cada pessoa que passa por aqui entende uma verdade fundamental. Você não está quebrado. Você é único. Penso na garotinha de 7 anos que eu era, engolindo palavras no fundo da sala de aula. Se eu pudesse voltar no tempo e sussurrar algo no ouvido dela, seria isto. Suas palavras importam, sua voz importa, você importa. E um dia, o mundo inteiro vai descobrir isso. Fechou o caderno e olhou pela janela. A cidade dormia lá fora. Mas em algum lugar, Clarice sabia, havia alguém acordado, se preparando para uma entrevista, ensaiando palavras no espelho, engolindo o medo e a insegurança. E agora essa pessoa não estava mais sozinha. Porque às vezes, uma única voz que se ergue tem o poder de despertar milhares de outras vozes que estavam apenas esperando permissão para serem ouvidas. Clarice sorriu, apagou a luz e foi dormir. Amanhã seria terça-feira. Dia de reunião do grupo Voz Viva. Dia de abraçar novas vozes, de ouvir novas histórias, de plantar sementes de esperança que um dia se transformariam em florestas de mudança. Porque descobrira que sua verdadeira vocação não era apenas encontrar sua própria voz, era ajudar outras pessoas a encontrarem as suas. Se histórias como a de Clarice tocaram seu coração, lembre-se, em algum lugar, alguém está esperando para ouvir exatamente as palavras que você tem a dizer. Sua voz importa, suas experiências importam, você importa.